Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos! Estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entretenimento. Todas as semanas, nós estamos por aqui com uma análise crítica cheia de amor ou não das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Meu nome é Rafa Prada e hoje, queridos, nós vamos falar sobre o 11º filme do cultuado diretor Wes Anderson, um dos favoritos aqui deste podcast. Estamos falando de Asteroid City, que chegou nas salas de cinemas no último dia 10 de agosto. E para me ajudar nessa missão, eu tenho aqui ao meu lado o meu e só meu, temos que parar com essa história de seu, nosso, ele é só meu, Marcudo, Marcos Benedicto, que é um Wes Anderson Zete e diz aos quatro ventos que o diretor jamais errou. Será que é isso? Bem-vindo de volta, Marcudo. Olá, Rafa, Lília, pessoal. Olha, essa aí é a descrição do Sansa, né? Eu gosto bem de alguns trabalhos do Wes Anderson, mas não é uma filmografia perfeita, né? Tome! Polêmico. O Sansa não tá para se defender aqui hoje, depois a gente abre um espacinho para ele. Olha, fechando a mesa de hoje, com a presença sempre encantadora da Lília Lustosa, que está gravando conosco diretamente lá do México, onde o filme já chegou faz um tempinho, né, Lili? Oi, pessoal. Oi, Rafa. Oi, Marcudo. Obrigada mais uma vez por me receber aqui na casa de vocês. E sim, o filme chegou aqui em junho, eu assisti em junho, fiquei meio caladinha esperando esse momento aqui pra gente poder compartilhar, discutir e avaliar esse último filme do Wes Anderson, que tá dividindo, aqui no México, dividiu muito a crítica especializada e também a crítica não especializada, que disse que esse filme foi um filme feito para os fãs do Wes Anderson. E eu concordo, mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala mais. Polêmico. O Wes Anderson não consegue fazer alguma coisa sem ter uma certa polêmica, né? Mas olha, gente, é o seguinte. Antes de a gente começar aqui o nosso papo sobre Asteroid City, fica aqui aquele recadinho de sempre. Como o nosso nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, tá bom? Então, caso você ainda não tenha conferido o novo filme do Wes Anderson, recomendamos que você dê um pulinho na sala de cinema mais próxima antes de ouvir o nosso programa aqui inteirinho, tá bom? Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco. Prepara para decolar, Norbinha. Vamos que vamos. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Muito bem, queridos. O negócio é o seguinte. Apesar do Senta que lá vem spoiler estar aqui há mais de 4 anos, essa é a primeira vez que falamos de um filme do Wes Anderson. Vocês acreditam nisso? A gente começou um pouquinho depois do maravilhoso e inesquecível e meu preferido, Ilha dos Cachorros. Acabamos pulando a Crônica Francesa, que o Marcudo aqui adora, né, Marcudo? Mas talvez por um bom motivo, né, Marcão? Eu não sei porque a gente pulou, né? Mas realmente eu adoro. Sei que o público em geral não é muito fã, mas pra mim é um dos melhores do Wes Anderson, um dos que eu mais me identifiquei. Já Asteroid City vai pelo caminho contrário, né? Não, Marcuda do céu, não. Eu acho que Crônica Francesa já é mais ou menos esse descaminho do Wes Anderson. Assim, eu achei que ele começou a sair um pouco do trilho com Crônica Francesa e agora ele provou que realmente ele tá um pouquinho perdido. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Neste 11º filme da carreira do diretor, a gente vai acabar revisitando aqui formulinhas que ele usa bastante desde lá dos anos 90. Vou passar por algumas aqui e talvez todos nós já estejamos acostumados com isso, né? Vamos lá. Cenas longas com enquadramentos perfeitamente simétricos, a parceria com seu amigo de roteiro
Roman Coppola, com quem trabalhou anteriormente Moonrise Kingdom, Ilha dos Cachorros e, claro, Crônica Francesa. A presença de figuras carimbadas em sua carreira, como o Jason Schwartzman, o Edward Norton, Adrian Brody, Tilda Swinton e William Dafoe. E também um elenco, como diz o Marcudo, pra lá de recheado, mas tanta figurinha, né, Marcudo, que é até difícil identificar quem que estava aqui no último filme do Wes Anderson. Por falar em elenco, são mais de 10 linhas de texto aqui na pautinha, com todos os nomes que temos em Asteroid City. É name dropping, né, que a gente chama, Marcudo? Eu costumo chamar de name dropping porque cada cena é um nome famoso, né? Parece os filmes do David O. Russell, e isso tá longe de ser um elogio, né? Hoje mesmo eu tava falando com Sansa que eu não lembrava da Hong Chau nesse filme. Depois eu fui ver o que ela tinha feito, não tinha reconhecido na hora. O Seu Jorge tá no filme, né? Praticamente fazendo figuração. Então é muito nome bom, mas muito nome mal aproveitado também. Eu concordo com o Marcudo aí nesse ponto, porque, de fato, mas aí outra vez eu volto, desculpa Marcudo, mas eu volto à Crônica Francesa. Eu sei que ele sempre usou muitos atores, mas eu acho que a partir da Crônica Francesa foi demais. Eu lembro que eu fiquei com uma expectativa enorme para ver o filme, justamente pela qualidade do elenco. Só que aí chegou na hora eu tive essa sensação, eu falei, poxa, tanta gente boa, mas assim, eu vi tão pouco de cada um, então não me satisfez aquilo. E eu acho que agora a gente volta à mesma questão. É muito artista bom, é muita gente boa, muitos personagens interessantes, mas muito pouco tempo e pouco desenvolvimento de cada um deles. Muito bom, muito bom. Olha, depois dessa breve fichinha corrida aqui, vamos lá para a sinopse do filme e também para dar a nossa tradicional passadinha pela recepção de público e crítica. Conta aí pra gente, Marcudo. Rafa, antes falando um pouquinho aqui da sinopse do filme, a Asteroid City acontece numa cidade ficcional, em pleno deserto americano, por volta de 1955. Lá, uma espécie de convenção de observadores cósmicos, organizada com o objetivo de juntar estudantes e pais de todo o país para uma competição escolar com oferta de bolsas escolares, é perturbada por eventos que mudarão o mundo. Passando aqui para os agregadores de notas, a coisa está assim. Lá no MDB, a gente tem cerca de 58 mil avaliações, a nota média é 6.7. No Metacritic, o Metascore aponta 74 de 100. No Letterboxd, o filme está com 3.6 de 5. E no Rotten Tomatoes, o filme conta com aprovação de 74% da crítica e 62% do público. Mas chegou a hora a gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, Lilian, o Brasil, o México, o mundo inteiro querem saber quais são suas primeiras impressões sobre Asteroid City. Você gostou, amor, ou dá pro gasto? Olha, Marcudo, eu gostei, porque eu amo o Wes Anderson, eu adoro o senso de humor dele, esse humor sarcástico. Eu amo a estética dele, exuberante, né? Tudo aquilo que a gente falou, a simetria, a centralização, enfim, os ângulos. Enfim, eu adoro a estética do Wes Anderson. Eu gosto das críticas que ele faz, a maneira como ele critica a sociedade, que eu acho que ela é leve, ela é super criativa. Eu adoro essa coisa do elenco, apesar de achar que ele se excede algumas vezes, mas ele sempre trabalha com figuras incríveis. E, claro, eu tenho aqui, apesar de tudo isso, apesar de gostar do filme, eu tenho várias ressalvas quanto a esse filme. Olha, Lili, olha, Marcudo. A Lili falou um negócio logo na entrada aqui do nosso episódio hoje e que faz total sentido. Asteroid City é um filme para quem é muito fã de Wes Anderson. Essa dividida que está rolando entre críticos, entre o público em geral, ela é tão verdadeira que você vê isso nos agregadores de nota e conversando com quem curte o filme. Né? Eu ouvi uma crítica já há um mês do Kleber Mendonça Filho sobre o filme quando ele conseguiu ver na França. Ele simplesmente amou o filme. Eu pensei, pô, não deve ser ruim então. E depois eu comecei a ver alguns críticos, depois de assistir nessa semana na cabine, e eu vi, teve muita gente que não gostou, mas eu gostei tanto. Eu achei que foi um passo assim, na continuidade um pouco do que é a Crônica Francesa, do qual nós gostamos, né, Marcudo, aqui, né? Mas também não acho que tá na linha dos melhores filmes que ele já fez, como Moonrise e Ilha dos Cachorros. Isso é um fato. Agora, não dá pra dizer, e aqui eu vou concordar com ele de novo, que é um filme ruim, que é um filme descartável, que é um filme que você fala, putz, errou tudo. Não consigo. A estética do Wes é tão dele, né, que isso é um tesão, né, você já saber o que você espera às vezes. Às vezes isso não é negativo.
E para mim, eu vi numa cabine cheia de jornalistas, muitos não fãs do Wes Anderson, ouvi boas risadas em bons momentos que ele conseguiu arrancar do público. De novo, não é a melhor obra dele, mas eu acho que segue muito bem a linha do Wes Anderson e isso, Marcudo, não é ruim. Antes eu quero me defender aqui, porque a Lília tá me olhando feio desde que eu falei que eu adoro a Crônica Francesa. E eu até coloquei na minha lista dos melhores do ano passado, porque é um filme que tem tudo do Wes Anderson, tem a estética, tem os personagens, as histórias excêntricas. E é um filme com o qual eu me identifiquei muito, porque é sobre o processo de escrita e a escrita jornalística, então tem tudo a ver comigo. Então é um filme que pessoalmente me pegou muito. Então eu entendo que no geral as pessoas não curtam muito, mas pessoalmente eu gostei bastante. Agora, Asteroid City é o contrário. Eu acho que a única coisa indiscutível aqui é a estética, porque eu achei a história sem sentido, achei a maioria dos personagens sem graça. É tipo um pacote bonitão com um lápis dentro, sabe? Cavalo! A gente abre o pacote e não tem nada. Ai! O Wes Anderson ele se propõe de novo a mostrar o que tá por trás, os bastidores. E essa parte, que é aquela em preto e branco, até funciona melhor. Mas a peça em si, pra mim, não. É como se fosse um programa de sketch, só que poucas funcionam. Tem poucos momentos nesse filme que eu me diverti ou eu acabei me interessando mesmo. Eu não costumo ler nem assistir análise de filmes antes de gravar, pra não ser influenciado e tal. Mas eu vi algumas chamadas sobre a Asteroid City, e mais de uma ia no sentido de que esse filme parece o Wes Anderson copiando ele mesmo. E realmente passa essa impressão. É um filme anacrônico, parece que é um filme do Wes Anderson jovem, que ele fez antes de aprimorar as técnicas dele. Então, pra mim, não funcionou. Pra mim também não funcionou, mas eu acho que tem a ver com uma coisa que eu notei justamente no Crônica Francesa, que foi esse excesso de personagens, talvez, e nesse mais complicado ainda, porque tem o excesso de camadas, né? A gente tem um filme super metalinguístico, e o que no teatro eles chamam do mise en abîme, né? Que você tem uma peça dentro da outra e tal. Nós temos as 3 camadas. Você tem lá o teatro, você tem a televisão, porque ele é um programa também de televisão, e você tem o próprio filme, resultado daquelas escritas. Então, assim, é muito. Eu tô exausta! Então, pra mim, o que aconteceu aqui é uma coisa que talvez fosse até inevitável na carreira do Wes Anderson, a gente analisando o filme dele de 1 a 1. Eu acho que ele foi cada vez se tornando mais hermético, cada vez ele está falando mais direcionado a um público específico, ele foi cada vez se tornando mais autor, dentro do sentido do autor da Nouvelle Vague, aquele que os jovens turcos do Cahiers de Cinema falavam, né? Ele é um autor. Hoje você olha para a obra você vê um filme, o Wes Anderson, tá na cara que é dele. Então você sabe, ele é autor. Ele é um diretor-autor. Isso é bom, é legal para quem gosta do filme de arte, para quem gosta de um filme que não é mainstream, mas eu acho que ele tá cada vez mais distante do público geral. Os primeiros filmes dele, ele conseguia essa comunicação mais fácil porque a gente conseguia entender. Então ele tinha estética maravilhosa, ele tinha já tudo que ele tem até hoje, e que ele foi só aperfeiçoando. Se você pensa na parte estética, eu acho que ele foi só crescendo ao longo do tempo. Mas eu acho que ele se perdeu um pouco nesse excesso de intelectualidade, talvez no excesso de filosofia. Ele é filósofo, né, de formação também, então isso ele carrega com ele, eu entendo. Acho bacana, eu só acho que ele está perdendo um público. Mas talvez seja esse mesmo o interesse dele, né? Bom, queridos, pegando aqui uma deixa na última fala da Lili, espiando nas internets da vida e conversando com alguns amigos, a gente viu que tem uma galera comparando aqui Asteroid City a Não Olhe, do Jordan Peele, além de relacionar o filme com obras anteriores do diretor, como Os Excêntricos Tenenbaums e Crônica Francesa. Mas talvez a opinião mais curiosa que a gente viu por aqui foi lá da Isabella Boscov, que disse que em Asteroid City é como se uma inteligência artificial, tipo o ChatGPT, tivesse plagiado o Wes Anderson original. No meio dessa mistureba toda aqui, Marcudo, com quem que você está concordando mais sobre Asteroid City? Olha, a Isabella Boscov foi uma das que eu citei que falou que parece que o Wes Anderson está se copiando. E eu concordo, eu achei o roteiro, eu acho que ele é vazio, é uma costura de diálogos que não avança a história. Eu achei desinteressante, eu passei 1h40 do filme meio entediado, para falar a verdade.
Acho que nem o humor funcionou muito. Tem alguns momentos divertidos, que nem aquele menino, acho que ele chama Dwight, aquele que primeiro aparece fumando com os cowboys, depois ele compõe uma música, depois ele aparece comprando um terreno, naquela vending machine de terrenos e tal. Mas fora isso, eu não achei muita graça. Inclusive, nesse contexto, o Steve Carell é um baita de um desperdício nesse filme. A trama em si, eu acho muito rasa. Acho que a Lilia tem razão, talvez, nessa de tentar colocar muitas camadas, todas ficaram muito rasas. Então, essa referência do ChatGPT faz sentido. A de não tem nada a ver com esse filme aqui. O autor da peça, né, o personagem do Edward Norton, num dos flashbacks lá dos bastidores, antes de ele escrever a peça, ele explica que a ideia era imaginar, né, no que daria um grupo de pessoas meio desconexas da realidade, forçadas a ficarem juntas no deserto. Mas então ele escolheu o grupo de pessoas mais sem graça possível, porque para mim não funcionou. Agora, esteticamente, o filme vai muito bem, realmente. Tudo do Wes Anderson tá lá, ele usa aquele filtro meio Technicolor para remeter à época, ele brinca bastante com os movimentos de câmera, né? Como teoricamente é uma peça de teatro, um palco, então os núcleos da história ficam lado a lado, e a câmera vai passeando, assim, eu achei legal. Ele brinca muito com o enquadramento, tem uma conversa do Jason Schwartzman com o Tom Hanks por telefone, que eles começam lado a lado, eles ficam de frente, depois eles voltam conforme a conversa melhora ou piora. Ele usa pessoas como objetos de cenário, o Tom Hanks, que ele faz um personagem ricaço, né? Ele brinca muito com a mise-en-scène, que nem aquela história do microfone, quando o pessoal tá discursando lá dentro do buraco da cratera do meteoro. Tudo isso é bem interessante, mas não se sustenta sozinho. E a história não ajuda e os personagens também não. Ainda que o Wes Anderson tente dar uma complexidade para eles a partir do segundo ato. Eu concordo outra vez com o Marcudo. Olha aí, Marcudo. Nós estamos aí chegando aí a um consenso. Eu concordo que não tem nada a ver com Não Olha. Eu acho que um dos problemas principais aí é que faltou um personagem ou um casal de personagens mas acho que fosse um fio condutor entre essas camadas. Porque ficou muito perdido, e é o que você falou, Marcudo, foi um desperdício daria para ter feito uma coisa bacana. Porque eu acho que a premissa dessa primeira camada deles chegando, as crianças chegando no deserto e tal, é bacana, é interessante, daria uma história por si só já interessante, eu acho. E se ele tivesse feito uma camada com o Edward Norton sendo o roteirista, o dramaturgo e tal, e fizesse uma reflexão sobre o personagem vivendo, enfim, não sei, mas que houvesse um personagem que conectasse todos os mundos. Eu achei que ficou tudo muito desconexo. E isso fez perder um pouco, para mim, me fez perder um pouco o interesse. Eu confesso que pela primeira vez eu tive sono no filme, porque eu não conseguia entrar naquela magia, eu não entrei na fantasia dele dessa vez. E eu acho que muito por esse excesso. Tem até um personagem que ele tenta fazer isso, que é do Bryan Cranston, que é o narrador da história, mas também não funciona, né? Não funciona. Ele tenta transitar por lá, mas ele não consegue fazer essa cola. É interessante ouvir vocês dois falando isso, porque eu assisti o Asteroid City numa cabine que começou às 10 da manhã, numa segunda-feira. Então pensa que você acordou de manhã, num frio, vai numa sala de cinema escurinha, pra ver o Wes Anderson. Pensei, bom, tomara que seja bom. Engraçado, eu gostei bastante do filme. Eu entendo todos os pontos de vocês. Eu acho que talvez tem algumas coisas pessoais e emocionais que a gente acaba se apegando, né? O fato de eu ter visto na cabine também ajuda a criar esse laço com o filme, porque você estava lá na primeira vez, tal, não sei o quê. Mas o fato de ele trazer a quarentena para dentro do filme, o fato de a gente estar vendo uma cidade que tem um fato alienígenico junto com bombas nucleares, e a gente há 3 semanas ter visto Oppenheimer ter estreado do jeito que estreou, numa cidade com temas tão parecidos e próximos, e aqui ele traz também os temas de uma relação meio fraternal, né? De personagens que estão precisando de apoio entre um e outro, relação pai e filhos. Eu gostei de, assim, tudo porque talvez eu tenha tido a sensação que eram pequenas curtas-metragens conectados um no outro, mas que não fizessem de fato sentido se você pensasse um no outro. E isso lembrando também dos personagens, que nenhum deles tem profundidade aqui. Isso é um fato, com certeza, e é uma das grandes críticas do filme, acho, não só de vocês, mas da maioria que tem criticado bastante
esse último do Wes Anderson. É estranho porque a direção continua primorosa pra mim, no que os papéis se propõem, os atores eles fazem muito bem. Cara, a direção de arte continua maravilhosa, né? A gente não perde de nenhum momento que é um Wes Anderson que tá rolando na tela, né? Acho que talvez o principal crítica, e eu acho que eu li isso em algum lugar também, não lembro onde, o pessoal comparando um pouco o Wes Anderson no pior momento do Nolan, onde ele é tão ególatra e tipo, chega no momento que ele faz pra ele o filme, assim, né? Então, assim, eu não sei se o Nolan sempre fez isso, mas ele fez na maior parte da carreira dele, ele faz isso, o Nolan. E tem um pessoal que comparou o Wes Anderson nesses últimos 2 filmes dele um pouco com o Nolan. O que, como o Marcudo costuma brincar de vez em quando, não é exatamente um elogio nesse ponto, né? Eu entendo o ponto de vista aí do Rafa, e eu acho que se eu tivesse visto esse filme depois de Oppenheimer, talvez eu tivesse tido uma visão um pouco diferente do filme, porque eu assisti em junho aqui no México. E agora, quando eu fui me preparar aqui para conversar com vocês, que eu tava relembrando o filme, porque eu vi, né, faz um tempinho. Eu lembrei na hora, eu conectei as 2 cidades, assim. Eu vi a cidade do Asteroid City, né, a cidade. Depois eu lembrei do Oppenheimer, eu lembrei dessa coisa realmente, de você ir pro deserto, das bombas sendo testadas, tudo isso, mas é que uma forma muito leve, muito alegórica até, de representar o que foi também isso. E foi bem naquela época, é uma época de Guerra Fria, uma época de corrida armamentista, a corrida da bomba nuclear, quem faz primeiro, quem não faz. Então é também levar essa crítica a esse momento que foi vivido ali nos Estados Unidos, muito forte naquela região, apesar de o filme ter sido filmado na Espanha, né? Mas assim, é Estados Unidos e é bem isso, é bem aquele período mesmo. Então esse background, né, que tem do filme, talvez eu tivesse explorado melhor se eu tivesse visto depois de Oppenheimer, porque aí me pareceria uma crítica um pouco mais, talvez atual, não sei se a palavra, acho que a palavra não é atual, mas teria feito um pouco mais de sentido pra mim, sim. Eu assisti depois de Oppenheimer e pra mim continua mesmo. Aquelas explosões lá de Asteroid City não acrescentaram nada pro filme, pra minha opinião. Mas já que a gente mencionou vários nomes do elenco aqui, que é quilométrico, né? O que vocês mais gostaram? Vocês acham que alguém se destacou a ponto de poder aparecer na próxima temporada de premiação, por exemplo? Eu gostei muito da Scarlett Johansson. Achei ela ótima. Achei que, pra mim, ela foi a personagem que me chamou mais atenção, foi quem mais me prendeu. E claro, ela contracenando com o Schwartzman, achei que foi fantástico, assim. Eu tô com a Lili com relação a Scarlett Johansson, gosto muito dela aqui nesse filme. Eu sou muito fã dela e acho que ela, nesse casal, entre aspas, aqui com o Jason, estão super bem. Mas quem eu sempre gosto de ver nos filmes do Wes Anderson, pra mim, é o Adrien Brody. Que também, mesmo com ele deve ficar o quê? Uns 8 minutos em cena? 7? Acho que não deve bater isso, né? Mas eu gosto muito do papel dele aqui também. Acho que ele é essencial, porque ele faz uma cola ali no final, no último ato, né? E no fim, eu acho que... Vou falar de desperdício aqui também, tá bom? O Marcudo falou, eu anotei aqui, o Marcudo tinha falado que o Steve Carell, ou foi a Lili que falou que é um desperdício, né? Não podemos esquecer do Jeffrey Wright, né, também. Que é um baita ator. Eu acho legal ver ele fazendo uns papéis um pouco mais soltos, assim. E ele tá legal aqui, mas é um desperdício também de tempo, né? De tela, porque ele aparece pouco. E vou puxar a sua sardinha aqui, né? Que o Seu Jorge, eu fiquei esperando assim, falaram tanto dele, né? Em Asteroid City, Marcos, né? Ele, pensei, vai aparecer, vai falar alguma coisa. Caraca, eu só fui lembrar no final, até comentei no grupo do WhatsApp lá, que até o Seu Jorge aparece, mas sei lá, né? Não aparece, né, Marcudo? Faz figuração praticamente. A própria Tilda Swinton, que é ótima, tá apagada no filme. Eu não vejo aqui ninguém pra temporada de premiação, sinceramente, mas eu gostei do Jason Schwartzman. Acho que é um personagem mais complexo, a ser divertido dentro do possível. Aquela cena que ele vai dar pros filhos a notícia da morte da mãe, ele parece um cientista falando com os alunos, né, porque ele é ateu e tudo mais. Eu gosto do Tom Hanks, e tá diferente do que a gente espera dele, apesar de aparecer pouco no filme também. Enfim, um elenco mal aproveitado. É uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Mas eu tava aqui pensando enquanto vocês falavam, dentro daquela coisa aí que eu falei dele, do Wes Anderson ser um diretor-autor, então, vocês não acham que hoje virou quase que uma
assim, um privilégio, não uma brincadeira, tipo, eu vou fazer uma ponta no... Então, assim, ele pega todos esses grandes atores, pega o William Dafoe para fazer uma entrada, duas, sei lá. Então, como a Tilda Swinton, são atores super bem pagos, atores maravilhosos, que fazem sempre papel de protagonistas, e eles entram ali naquela... Então, assim, tem um pouco do mega, né, dessa coisa egocêntrica do Wes Anderson, de, olha, meus filmes eu tenho que fazer no papel de um elenco de apoio, meu elenco de apoio é estrelado, né? Então, assim, e para os atores também, é uma honra entrar. Mas por quê? Porque a gente não está falando de um filme comercial, não é um filme mainstream. Ele está muito mais para a linha do filme de arte, do cinema de autor, que permite essas coisas. Eu só não sei até que ponto isso não afasta o público em geral, entendeu? E só para complementar um pouco o que você está falando, eu tenho bons amigos que, embalados aí pelo sucesso de Barbie, quando souberam que acho que a Margot Robbie também tá no filme, né? Na cena final, quase na cena final, né? O pessoal, não, vou assistir e tal. Eu falei, olha, gente, não se emociona muito, porque ela tá em uma cena só. Quiçá duas, se não me engano. E é isso, tá? Mas eu sou super fã do William Dafoe. Ele vai aparecer 5 minutos. Se você vai por causa dele, você já vai perder seu tempo. Não perca isso também. E o Tom Hanks? Não, o Tom Hanks aparece por 15 minutos. Mas também não é o principal. Então, assim, eu acho que tá pegando cair naquele esquema de passar no Telecine Cult daqui a 15 anos, sabe? É isso. Mas, de novo, pra quem é fã, eu acho que passa. Vai passar, vai assistir, vai ver sempre. Pra quem vai com a expectativa alta, vai se decepcionar. Olha, queridos, antes de a gente partir para nossas notinhas de Asteroid City, quero saber de vocês, esse filme aqui, do Wes Anderson, vou começar logo pelo Marcudo. Tá na prateleira de cima, do meio da de baixo. Lembrando aqui, Marcudo, que antes dele nós tivemos as animações Ilha dos Cachorros e O Fantástico Senhor Raposo, e também A Crônica Francesa, O Grande Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom, Viagem a Darjeeling, A Vida Maria de Steve Zissou, Os Excêntricos Tenenbaums, 3 é Demais e Pura Adrenalina. Eu não sei se tem prateleira de baixo aqui, né? Mas a Asteroid City tá na do meio, mas com metade pra fora, se der um tranco, cai. Ih, rapaz! Eu colocaria também na prateleira do meio. Mas ela tá ali, na do meio, de boa. Eu tô com a Lili aqui nessa. Acho que tá na prateleira do meio, sim. Tá bem tranquila, tá numa posição sólida, né, Lili? Não é um negócio, putz, vai cair. Não vai cair, Marcudo. Tá sólida ali no meio, tá bom? Vou aproveitar aqui e perguntar pra vocês, começando pela Lili, os 3, na sua opinião, claro, né? Quais são os 3 melhores filmes do Wes Anderson? Pra mim, os melhores são O Grande Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom e Ilha de Cachorros. Eu concordo com a Lili, vou de Hotel Budapeste, vou de Tenenbaums e vou de Crônica Francesa. Pra mim, o meu disparado, assim, de longe, A Ilha dos Cachorros, é um filme que acho que quem não viu tem que ver, e se você já viu, reveja, porque é maravilhoso. O Grande Hotel Budapeste é simplesmente espetacular. E Moonrise, pra mim, tá em terceiro lugar. É um baita filme. É por isso que é difícil a gente fazer um programa com um filme que é do Wes Anderson, mas não é tão Wes Anderson assim, digo, de qualidade, porque é muito alta a nota de corte do cara, né? Olha, eu quero saber de você, Lili, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas você dá para Asteroid City, que tá esperando todo mundo lá na sala de cinema? Friamente, sem me deixar envolver com o coração, eu daria 75. Envolvendo o meu coraçãozinho, eu talvez chegasse até quase a 80, assim. Mas vamos lá de 75, vamos ser mais racionais. Bom, como eu falei, né, um embrulho bonito com conteúdo sem graça, então eu vou dar aqui 68 poltronas amarelas. Olha, eu tô meio com a Lili nessa, assim, eu saí do cinema, nossa, vou dar umas 80 poltroninhas para esse filme aqui. Aí você começa a conversar com as pessoas, começa a reparar outras coisas, aí o coração fica um pouco de lado e tal, aí você repara no que o Marcudo falou, no que a Isabela Boscova criticou, né? Mas eu ainda amo o Wes Anderson. Então eu tô igual a Lili, eu ia dar 78, 80, aí hoje perdeu um pouquinho mais de poltronas amarelas. Então eu vou dar 72 poltroninhas amarelas para Asteroid City. Olha, queridos, muito bem. Depois de a gente dissecar aqui Asteroid City, nós chegamos à nossa média de 72 poltroninhas amarelas. Eu acho que a gente nunca vai ter uma nota abaixo de 70 para Wes Anderson. Ele passa de ano, não vai passar com louvor, mas passa de ano. Norbinha, sobe a música de quem foi muito bem.
Bom, queridos, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar por aí, tirando aquelas fotografias que sempre saem, faturando a disputada medalha do anão branco ou zapeando pelo serviço de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Obrigado, queridos. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Chegamos ao fim de mais um programa maravilhoso e eu queria dizer que o Wes Anderson, gente, apesar de todas as ressalvas e críticas, ele continua sendo fantástico. Se quiserem também ver algumas coisinhas do que eu escrevo, vai lá no cine.2ls, meu Instagram de cinema, e vamos que vamos para mais filmes e mais telas grandes pra gente por aí. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.